bem-vinda a mais um encontro nosso, na trilha das Escrituras. Vamos trilhar esse caminho juntos. Coloque a mochila na costa. Vamos conosco. E hoje nós vamos então entender um pouco sobre o 11º domingo do tempo comum. A igreja vive esse período no qual ela se veste de verde, a esperança, a pregação das boas novas do reino. Muito bem. Shalom para todo mundo, para todos nós. Um bom domingo, um bom fim de semana. O tema do Evangelho do próximo domingo é o tema dos últimos 3 versículos do capítulo 9 e os primeiros 8 do capítulo 10. Qual é o assunto? Falamos assim, é a didática da catequese de Jesus. É interessante. Vamos verificar. Vamos. Então, é Mateus 9, 36 até 10, 8. Vamos lá. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são o nome dos 12. Primeiro Simão, também chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes e ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Muito bem. O discurso de Jesus, este segundo discurso de Jesus do capítulo 10, continua até no final do capítulo 10. Tem ainda um bocado de versículos, são 42 versículos. Mas nós aproveitamos estes primeiros versículos, primeiros 8 versículos e os últimos do capítulo 9, porque nos ajudam a entender um pouco a didática, o conteúdo, os objetivos da catequese e da missão de Jesus. Muito bem. Você tem um pedacinho de papel para me emprestar, que eu quero fazer umas anotações. É interessante você também que está em casa, sempre que puder, faça suas anotações, né? Destaque alguma coisinha, entendeu? Do que lhe interessou. Muito obrigado, Ângelo. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Para que a gente possa ir clareando a nossa mente sobre o Evangelho. Gilberto, diga o versículo 36 do capítulo 9. Ao ver a multidão, teve compaixão dela. Antes. O 35. 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos destacar o que você destacaria. Vamos ver o que você destacaria deste versículo. Andando muito de bem. Cidade em cidade, depois... É um Jesus missionário. Não espera. Não está parado. Não tem secretaria para receber a freguesia. Não tem. É um missionário que procura ficar no meio do povo. E eu acho interessante aqui também, porque diz ensinando em suas sinagogas. Claro. Jesus veio
no meu ponto de vista, Sim. ele traz a religião do amor. Mas ele não foge, né, do encontro com aqueles, aonde estão aqueles que estão como ovelhas sem pastor. Perfeito. Tu lembras quando no encontro anterior nós falamos que o Antigo Testamento é a promessa. A promessa de uma lei, a promessa de um povo e a promessa de um Salvador. Mas agora chegou o Salvador, já não é mais promessa. Agora Paulo diz, é a plenitude da promessa. Agora o reino já. É realidade. E então é diferente. Correta a tua observação. Agora, não é mais pregando, digamos assim, a mesma religião judaica na modalidade judaísmo do pós-exílio. Porque o judaísmo do tempo de Jesus era aquele judaísmo nascido no pós-exílio dos 50 anos lá na Babilônia. Então, este judaísmo estava caracterizado por duas coisas. Primeiro, o templo, a centralidade do templo e as autoridades do templo. E segundo, os sacrifícios e o cumprimento das 613 leis. Então, templo e leis. Templo e leis. Tudo coordenado pelo grupo das lideranças religiosas, sumos sacerdotes, fariseus não, doutores da lei e o sinédrio. Muito bem, não podemos perder, porque quando Mateus escreve este versículo, tem muita coisa por trás. Nós não sabemos, porque somos cristãos do milênio, do segundo milênio, terceiro milênio, mas 2000 anos atrás, esta situação era muito viva. Era a realidade histórica, social, econômica, cultural e política do tempo de Jesus. Eu destaco também que Jesus pregava o evangelho do reino. Ele é alguém que chega já com uma bagagem. Ele não vem criar algo novo da sua cabeça, porque ele é um enviado de Deus. Então ele traz a mensagem do reino que vai, de encontro com a realidade. Vou destacar mais uma coisa, a partir das tuas palavras. A palavra evangelho, para muitos de nós, nos chama a um livro, a um livreto, a uma parte. O evangelho é muito mais. Evangelho é boa nova. E a boa nova, justamente, não inclui somente o Novo Testamento, mas inclui todo o Antigo Testamento. E este é muito interessante, porque às vezes nós podemos reduzir o Evangelho a um livreto que a gente escuta na igreja, não escuta no culto, que escuta na liturgia, ou que a gente se reúne de vez em quando só para dar uma lida àquele livro sagrado. O Evangelho é muito mais do que um livro sagrado, é a boa notícia. Da vida plena. Agora, não é somente um livro para ler, mas é um livro para viver. Aliás, o Evangelho é a palavra com P maiúsculo. Quem não fizer a experiência de Jesus vivo, P maiúsculo de palavra, quem não fizer esta experiência de Jesus vivo, então se perde numa doutrina religiosa, mas ainda não é o cristianismo de Jesus. É interessante. A gente, cada vez mais que vai vendo a palavra, vai lendo essa boa notícia, a gente vai vendo que a gente folheou a Bíblia, foi para a igreja, ouviu muitas vezes esta passagem da boa nova, mas ainda não se atentou para muitas coisas. E a palavra de Deus é essa. Ele mesmo diz que a palavra se renova a cada dia. Então, porque é cheia de Espírito Santo. Porque é cheia do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus percorria de cidade em cidade, pregava a boa nova do reino, com R maiúsculo. Agora você tocou o segundo aspecto. Primeiro,
o primeiro aspecto teológico, de missionário, e o segundo aspecto, Jesus, vendo as multidões, estava então no meio das multidões, teve compaixão. Viver no meio do povo é fundamental para ser um anunciador do reino. Tem um momento da celebração, tem um momento da meditação, mas temos que ter um momento do dito apostolado, do anúncio da palavra. Jesus sempre fez questão de estar cercado pelas pessoas. Ele nunca quis viver à parte. Como o Ângelo falou, tem um momento no qual ele sobe a montanha para estar mais perto do Pai em oração. Mas ele sempre quis estar perto do povo. Para Lucas, Jesus desce da montanha e fica no meio do povo. Não é um Jesus blindado, né? Não é um Jesus blindado que fica o tempo todo na casinha da paróquia ou da Dara, sai esperando o fiel chegar a ele. Não, é o Jesus que sai ao encontro. E pior ainda, ele percebe que as multidões estão cansadas, famintas e abandonadas. Jesus tinha essa sensibilidade. A gente pode ver isso no episódio de Caná, no casamento. Jesus se importa com as nossas coisas. Ele não é alguém que está à parte, alguém que olha e diz, vai melhorar. Não, ele resolve. Jesus não é alguém que vem com um consolozinho. Ângelo, você está assim, difícil agora, mas vai melhorar. Faltou o vinho, a gente vai depois. Não. Tá bom, o pessoal já bebeu muito, vamos embora, acabou a festa, tá na hora, tá? Não, ele se importa, ele se envolve com as nossas coisas, como eu sempre falo aqui. E se envolve num matrimônio de camponeses, pobres, tão pobres que não tinha nem vinho suficiente para beber. E é interessante isso. Este se envolver na festa popular, gostei desta palavra, se envolver na vida popular, até no amor de um casal, até na falta de... Podia fazer falta comida? Não, na falta de bebida. Se importa também de, digamos assim, como nós encontramos aqui, de ser acolhido, pessoas que fazem festa, que precisam ser acolhidas, valorizadas e de incentivadas, como faz dos apóstolos, que logo vemos a lista completa dos apóstolos, 12 apóstolos. Jesus não faz discriminação de pessoas, procura um por um. Dependerá de cada um responder com fidelidade e amor. Amém. Podemos avançar nos versículos? Não, ainda tem uma coisa. É o versículo 38, olha lá. 38 diz: Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Agora sim. É a dimensão missionária desta didática da catequese de Jesus. Jesus sabe que tem muita gente e que nós não damos conta sozinhos de tudo. Então, tem padre, pastor, bispo, quem liderança religiosa não pode considerar que ele é suficiente para anunciar a palavra ou para atender o povo de Deus. Pedir mais gente para colaborar. E em outro texto do Evangelho, Jesus diz, Senhor, em Lucas, me parece 9, também Lucas, quando diz, Senhor, encontramos um cara que está anunciando, falando de você, anunciando o Evangelho, fazendo milagres, mas não é dos nossos. Qual foi a resposta de Jesus? Se ele não é contra nós, é a nosso favor. É a nosso favor. É um Jesus que não é exclusivo, não tem o seu grupinho particular, ele tem o seu grupo, o grupo de Jesus, os que caminham com ele, os que foram chamados, os que foram atraídos, mas ele não é um Jesus que se isola. É um Jesus que ele tem consciência de ser o Filho de Deus, o Mestre, mas também tem consciência e ensina que nós não podemos sermos manipuladores, monopolistas da palavra. Os discípulos até queriam ter a panelinha, mas Jesus sempre foi contra a panelinha. Foi contra. Muito bem. Sabe? Então, olha,
você pode enviar sua pergunta. Acabou de chegar a pergunta aqui, agora, nesse momento, né? E a gente tem deixado nos grupos, a gente tem deixado que as pessoas podem enviar pergunta. A toda hora que vocês escutam aí esse chamado, são perguntas chegando. Não deixe não deixe de fazer sua pergunta também para o Ângelo, deixe seu comentário, né, sobre alguma dúvida, algum questionamento, algum assunto, tá? Nós estamos com o WhatsApp liberado, né? Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí o contato para você enviar sua perguntinha. Tá? Então, até agora, só no finzinho do capítulo 9, 3 elementos. Confiança no Pai, porque Ele é o dono da colheita. Confiança nele, porque Ele é o responsável pela missão. Para aquela missão de amar e dar a vida para o povo. Depois, segundo, a urgência da missão. Por quê? Porque o povo é cansado, abandonado e faminto da palavra de Deus. Então não é suficiente, os que têm não é suficiente, não são suficientes. A urgência da missão, mais operários para isso. E terceiro, a importância da oração, de ter intimidade com o Pai. Continua. Muito bem. Versículo 1 do capítulo 10, né? Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Diga lá, o que é que você destaca deste primeiro versículo do capítulo 10? Deu-lhes autoridade. Primeiro chama, ele é consciente, chama. Então não é qualquer um, ele chama. E depois, ele não mantém o monopólio de ser o enviado do Pai. Ele socializa o enviado com estes dois. Como Marcos usa no seu evangelho a seguinte palavra: ele chamou o que ele quis, né? Os que ele quis. Quais são os critérios para o reino? Quais são os critérios de Jesus para escolher esses homens? Neste capítulo, a partir do versículo 5 até o versículo 42, tem todos estes critérios, que hoje não temos como atender todos, mas boa dica tua. Quem quiser conhecer os critérios de Jesus que chama, capítulo 10, versículo 5 até 42. Capítulo 10, versículo 5 a 42. Os critérios de São Mateus. Dos chamados e enviados. Estamos tomando nota que nós vamos deixar na descrição para você, viu? Então, o poder de expulsar os demônios, que não é em nome de Beelzebub, é ele, em nome de Jesus, e de curar as doenças, para dar vida plena. E num versículo tem toda a missão, mas falta ainda uma coisa: escolhe e envia. É aqui o terceiro momento. Essa autoridade de Jesus, esse poder que ele transmite para curar os males, é como você disse, é vida, né? É vida. É mudança de vida. É qualidade de vida. Qualidade de vida. Onde Jesus chega, onde Jesus está, não tem como as coisas ficarem no mesmo lugar. Não existe isso. Entendeu? De que Jesus chega e não há transformação. Sempre há transformação, desde que eu esteja aberto, disponível para essa transformação. Claro. E inclusive a transformação interior. A transformação social, até política, econômica, física, espiritual. É a transformação de todo o ser humano como filho de Deus. Não vamos espiritualizar o Evangelho, sim, porque Jesus tem os pés no chão. É um homem que caminha. É um homem que caminha no meio da multidão. A cidade está sempre cercada de pessoas. Pois bem... Agora, ainda tem um tempinho. Sim, leia o versículo 5, imediatamente depois dos 12. Versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Vamos escutar as recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Por quê? Olha, por que Jesus faz isso? Eu quero saber, agora eu fiquei curioso. Isso é importante. Não esqueça, já falamos outro dia. Jesus
está iniciando a própria missão. Então ainda tem que anunciar, tem que educar, tem que formar os discípulos dele. Os discípulos ainda estão despreparados a anunciar a boa notícia. No máximo, eles comentariam a Bíblia, como o Antigo Testamento, como fariam os doutores da lei e os fariseus. Mas Jesus não quer que os discípulos sejam continuadores dos doutores da lei e dos fariseus. Ele quer outra coisa. Então, no fim do Evangelho, deste Evangelho de Mateus, no capítulo 28, pode olhar no texto, no versículo 20, aí que encontramos que Jesus envia os apóstolos a todo mundo depois da vinda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós caímos na tentação de perpetuar o judaísmo, o Antigo Testamento, o tradicionalismo, que tu podes até colocar com a palavra de cristão. Não é tradicionalismo, um cristianismo tradicionalista. Não digo tradicional, tradicionalista, cuidado. Se nós não recebemos e nós estivermos abertos a aprofundar a palavra de Deus, com a ajuda e o sopro do Espírito Santo, cuidado com nossas falas, porque podemos perpetuar o judaísmo com pintura, com roupagem de cristão. Agora, indo para o versículo 6, me lembrou aquilo que nós falamos no nosso bônus, né? Jesus diz: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Quando ele diz aqui, no versículo 6, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. É pesado isso aqui, porque se tem ovelhas perdidas da casa de Israel, é por dois motivos. Ou porque estas ovelhas não querem ficar na comunidade de Israel, ou porque os pastores, como fala João 10, os pastores, nem todos são bons pastores, mas tem um que outro mercenário que se aproveita. Então, estas ovelhas perdidas, abandonadas, famintas e indefesas. Interessante isso daí, e a gente pode ver esse cuidado, né? Jesus está orientando. A missão é assim, a missão não acontece sem orientação, a missão não acontece de qualquer jeito. Primeiro é preciso beber na fonte. Primeiro é preciso estar ligado. Fundamental. É ter o Espírito de Deus. Como é que você vai falar de algo que você não conhece, não experimentou? Se nós vamos ser mentirosos. A gente precisa experimentar o agir de Deus através do seu Espírito Santo. É como o Ângelo falou, isso me animou um pouco, né, a entender mais sobre esta questão, que o Espírito Santo chega e expulsa a velha tradição que corrói, que afasta, porque hoje qual é o tradicionalismo? O que é que ele mais prega? É aquele fechamento, aquele isolamento, é aquele que diz: obrigado, Senhor, porque a minha família não tem isso, a minha família não tem aquilo, nós somos assim, graças a Deus nós não somos como fulano. Discurso do fariseu. Isso. No templo. No templo, né? Diante de Deus. Não é aquele que se coloca com humildade. E então, escuta, Gilberto, eu diria que, usando os textos destes capítulos anteriores, tem 4 coisas que nós podemos destacar. Primeiro, ser luz e sal. Porque se nós não formos luz e sal no meio do povo, já era. Segundo, viver o que nós falamos. Porque, gente, se nós não vivemos a lei que falamos, o capítulo 5 também fala: vos foi dito, mas eu vos digo. A plenitude da lei, não somente a lei antiga do Antigo Testamento, a lei de Jesus. Viver com coerência de vida o batismo, que significa a lei de Jesus. Terceiro, no final do capítulo 5, sejam perfeitos como o Pai é perfeito.
Ah, é, você falou interessante. Não, na minha família somos todos gente boa, é gente de bem, é essa família boa. É muita coragem. Não, do ponto de vista social e sociológico, pode ser uma gente boa. Mas do ponto de vista de cristão, cuidado, sejam perfeitos como o Pai. É muito caminho. É? Quarto, sejam fiéis àqueles princípios da justiça que nós encontramos no 7º capítulo, capítulo 7 de Mateus. Não vou repetir agora. São 7 princípios da justiça. E também praticar as obras da justiça. Quais são as obras? Além de conhecer os princípios da justiça, praticar as leis da justiça. Quais são? Primeiro, ajuda à solidariedade com o pobre, que o Evangelho chama de esmola, capítulo 6. Segundo, a oração, que Jesus, neste momento, capítulo 6, ensina a rezar Pai Nosso, com todos aqueles 7 pedidos do Pai Nosso. Terceiro, jejum. Jejum, sacrifício, tudo isso, porque a vida não é fácil. A vida tem suas dificuldades e nós não podemos rejeitar as dificuldades e o sofrimento como se fossem castigo de Deus, que era a teologia dos fariseus e dos doutores da lei. Quarto, desapego das riquezas. Aqui, mano, desapego da riqueza. Não significa não ter dinheiro nas mãos, mas usar o dinheiro honesto para atividades honestas. E a honestidade implica amor ao próximo, como manifestação de amor a Deus. Muito bem. Jesus nunca condenou que você tivesse o seu sustento digno. Claro. Jesus nunca condenou. É dever. É dever. Aqui no versículo o 9, né? Mas isso é mais para frente um pouco. Jesus diz que o trabalhador é digno do seu sustento. No versículo 9, né, do capítulo 10 de Mateus, é digno do seu sustento. Que nós não podemos ter esse apego, né, esse apego desenfreado. Sim. Aquela cobiça. A cobiça, a ganância, né, de sempre querer ter mais e não praticar aqui a esmola, como se fala. Ajuda ao próximo. Então, que é aquela esmola, aquele samaritano que, independente de encontrar um inimigo, um estrangeiro na estrada, ele cuida dele. Muito bem. Então Jesus, ele nos ensina isso. Temos considerações finais? Eu acho que estas considerações que resumi, repito rapidamente: sermos luz e sal, viver com coerência a plenitude do Evangelho da Palavra, sermos perfeitos como o Pai. Quarto, ser fiel aos 7 princípios da justiça que Mateus apresenta. E quinto, praticar aquelas 4 modalidades da justiça que elenquei: a esmola, a solidariedade, a oração, o jejum e também o desapego das riquezas. Tem muita coisa para fazer. E tudo isso nós vamos então acompanhar. Você que esteve conosco, que Deus te abençoe e que a gente possa estar junto nesse domingo, quando você ler a palavra, né, ou quando você ouvir a palavra, você já entende um pouquinho. Nós deixamos uma pequena contribuição para que você possa ter ali a sua trilha. Estamos na trilha. Quando nós estamos na trilha, porque nós estamos indo para algum lugar. Caminhar. Ninguém anda à toa. Então você já sabe, acompanhe conosco, foram partilhas valiosas e que Deus possa nos abençoar. E nós temos o nosso encontro com o nosso bônus de Mateus na quarta-feira, tá bom? Fique com Deus. E agora o Ângelo vai ler a Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Amém. Shalom. Shalom. Fique com Deus.